26 ao 39. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Verso 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos irmãos, a vida do cristão assemelha-se a um mecanismo de um relógio. De um relógio. O que você vê ao abrir um relógio? Você vê certas engrenagens que giram, umas em sentido anti-horário e outras em sentido horário. A primeira impressão que surge para nós, a primeira ideia que passa em nossa mente é que o mestre relojoeiro está louco, está enganado, está confuso. Mas logo que você vê o mecanismo do relógio funcionando, você vê que é o contrário, que ele arrumou de tal forma o mecanismo do relógio, colocando uma mola para controlar todas as engrenagens. E quando recebe a corda, embora uma engrenagem vá em sentido horário e outra em sentido anti-horário, todas trabalham juntas para mover os ponteiros em torno do mostrador precisamente a velocidade certa. Muitas engrenagens parecem trabalhar umas contra as outras, mas todas trabalham juntas com um propósito, e o propósito é mostrar o tempo exato. Eu gostaria que você guardasse isso com você, ou depois nós retomamos essa ideia do relógio. Antes de entrar
entrar no texto que lemos propriamente dito, é preciso que eu faça aqui, como introdução, um apanhado geral do que Paulo estava falando nos versos anteriores. Algumas coisas que Paulo falava nos versos anteriores. Ele falava dos sofrimentos do presente século, que não podem se comparar à glória do porvir, a glória que será revelada em nós no porvir. Ele falava que o sofrimento não pode se comparar, esses sofrimentos que passamos nessa vida, não pode se comparar à glória que será revelada nos filhos de Deus, ou seja, na igreja de Jesus. Ele apresenta um contraste do que somos agora e do que haveremos de ser, porque, embora, queridos irmãos, estamos já livres da culpa, embora estamos livres da penalidade do pecado, somos salvos em Cristo Jesus, mas ainda estamos sujeitos às nossas fraquezas. Ainda é necessário que peçamos constantemente perdão dos nossos pecados, como fizemos nessa noite. Estamos sujeitos inclusive à morte. Vivemos num mundo caído, onde a própria criação, e Paulo fala isso nos versos anteriores, que a própria criação ela geme por causa da maldição do pecado. O pecado ele não atingiu somente o ser humano, mas ele atingiu toda a criação, e a criação ela geme, ou seja, a natureza, os animais aguardam, disse Paulo, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ele fala isso lá nos versos 19 e 21. Quando chega no verso 23, ele fala de um outro gemido, de um segundo gemido. O primeiro gemido é o gemido da natureza. O segundo gemido é o gemido da igreja, que aguarda também a redenção. A igreja aguarda a redenção do quê? Do corpo. Ou seja, quando Cristo voltar, queridos irmãos, a redenção da igreja será completa. A igreja será revestida de glória. Receberemos um corpo incorruptível, um corpo sem doenças, um corpo sem enfermidades, um corpo sem pecado, um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não vem, nós estamos nessa terra, estamos militando, estamos avançando como igreja. E enquanto isso, queridos irmãos, o Espírito Santo, ele está com a igreja e ele continuará conduzindo a igreja até aquele grande dia. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, porque João capítulo 16, versículo 13, o Senhor diz, nosso Senhor diz que o Espírito da verdade viria e nos guiaria na verdade. Então o Espírito está nos conduzindo na verdade, na vontade de Deus, no plano eterno e soberano de Deus. E eu então quero destacar aqui a primeira lição que eu aprendo nesse texto, que é: o Espírito de Deus nos auxilia e nos conduz à vontade de Deus. E onde eu fundamento isso? Eu fundamento os versos 26 e 27. Os irmãos podem acompanhar novamente. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia, nos assiste. O Espírito Santo, queridos irmãos, está no meio de nós, Ele está em nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aquele que segura em nossas mãos, Ele pega em nossas mãos, Ele nos conduz para onde, pastor? Para a vontade de Deus.
Ele nos conduz às verdades de Deus. Ele nos conduz, mais uma vez, para o plano, para a concretização do plano soberano de Deus. Nós somos, diz o texto que lemos, mais do que vencedores. Amém? Mas nós não somos mais do que vencedores porque somos fortes. Ao contrário, Paulo fala isso nos versos anteriores. Ele diz que somos fracos. Somos fracos. Nós somos mais do que vencedores porque o Espírito de Deus habita em nós. Nós somos mais do que vencedores porque somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Grande parte dos livros, os livros mais vendidos no mundo hoje são livros de autoajuda. Ou seja, são livros que querem ensinar as pessoas que o ser humano por si só, ele pode se autoajudar, se autolevantar e assim por diante. Livros de autoajuda, que diz que o homem pode tirar forças dele mesmo, do próprio homem. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Embora esses livros possam servir para alguma coisa, para aqueles que não conhecem o Evangelho, mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, a palavra de Deus nos ensina que a nossa força não vem de nós. A minha força não vem do meu intelecto. A minha força, ela vem de Deus. A nossa força, a força da igreja, ela vem de Deus, ela vem do alto, ela vem do Espírito de Deus que habita em nós, que nos assiste, que assiste em nossas fraquezas. Porque o texto fala que nós não sabemos orar como convém. E é justamente por isso, é justamente por não saber orar como convém, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há, portanto, aqui um terceiro gemido. Há um gemido da natureza, há um gemido da igreja, de modo geral, e há um gemido do Espírito Santo. E esse gemido não é um gemido irracional, mas é um gemido inexprimível, que não pode se expressar com palavras. Esse gemido, queridos irmãos, é o Espírito Santo orando por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Mesmo nascidos de novo, mesmo conhecendo as Escrituras, muitas vezes nós não temos o discernimento necessário. Exemplo, vou usar aqui uma linguagem alegórica, irmãos, entenda isso literalmente, mas às vezes nós estamos pedindo a Deus pedra, achando que é pão. Não temos o discernimento. Há coisas que enfrentamos que parecem ruins, que parecem e que nos incomodam, que nós queremos logo que Deus afaste de nós. Mas há muitas coisas que fazem parte de um plano soberano, eterno de Deus. Então nós clamamos a Deus: Senhor, afasta de mim esse sofrimento, Senhor. Senhor, retira diante de mim, resolve de uma vez por todas essa situação. E achamos que estamos orando de uma forma correta, que estamos vendo que está apenas diante de nós, enquanto que o Espírito de Deus está intercedendo por nós, não pedindo ao Pai para que seja removido o problema, não pedindo ao Pai para que cesse o sofrimento, mas pedindo ao Pai para que Ele nos conceda graça, para que Ele nos conceda poder, para que Ele nos capacite a suportar aquela situação. Queridos, se não fosse o Espírito Santo, estaríamos perdidos. O Espírito Santo não é, preste atenção nisso, o Espírito Santo não é uma força, como dizem as seitas, as testemunhas de Jeová. Não é uma força,
O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus habitando em nós. O Espírito Santo, queridos irmãos, é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso intercessor, é Ele que intercede pelos santos, diz o texto. Veja o que diz a última parte do verso 27. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Não diz aí o texto que Ele intercede pelo mundo. Não diz o texto que Ele intercede por todas as pessoas, mas diz o texto que Ele intercede pelos santos, ou seja, pelo povo de Deus, por aqueles que herdaram, ou por aqueles que herdarão a vida eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Ele intercede segundo a vontade de Deus, segundo o propósito eterno de Deus, de forma, queridos irmãos, que o Espírito Santo vai nos conduzindo, Ele vai nos dirigindo, Ele vai nos levando, Ele segura em nossas mãos e vai conduzindo cada um de nós a esse propósito de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, se você pertence a Cristo, e o que é pertencer a Cristo, pastor? É você que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Mas não é só isso. A prova de que realmente o Senhor é o seu único, suficiente Salvador é que você teve uma experiência real com esse Senhor, de tal forma que você nasceu de novo. Você experimentou um novo nascimento. Você experimentou aquilo que nós chamamos de conversão. Você morreu para o pecado. Você está crucificado, o seu eu está crucificado na cruz com Cristo, e que vive hoje um novo homem, uma nova mulher. Se você é esta pessoa, o Espírito Santo, Ele habita em você. O Espírito Santo está em você, está sobre você. O Espírito Santo, Ele está conduzindo a sua vida segundo a vontade de Deus. Amém, queridos? Que verdade maravilhosa saber disso. Eu dou glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus por saber que eu não estou sozinho. O Espírito Santo está comigo. Ele está de mãos dadas comigo. Ele está me conduzindo, Ele está conduzindo você também. Segunda lição que eu aprendo aqui é que a direção do Espírito é de tal forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Onde está fundamentada essa ideia? Está no verso 28. Veja. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. O texto diz que algumas coisas, é isso que o texto diz? Algumas coisas cooperam? Não, o texto diz que todas as coisas. Uma delas eu destaco, a intercessão do Espírito Santo. Uma das coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é a intercessão do Espírito, o gemido do Espírito em nosso favor. Mas não apenas isso, na verdade tudo, porque o Espírito de Deus está usando todas as coisas, o Espírito Santo de Deus está conduzindo todas as coisas. A nossa vida, meus irmãos, a nossa vida, preste atenção nisso, a nossa vida não é um barco à deriva, perdido no mar. Não podemos comparar a nossa vida com um barco à deriva. A nossa vida é como um relógio. Nossa vida é como, vocês lembram do relógio que eu falei no início? É como a engrenagem de um relógio. As engrenagens que parecem estar umas contra as outras, mas na verdade estão trabalhando juntas para mostrar o tempo exato. Às vezes olhamos para a nossa vida e vemos muitas coisas que parecem estar fora do lugar, mas na verdade não estão fora do lugar. A nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Deus está no controle de nossas vidas.
coisas boas, como também naquelas que parecem ser ruins, mas aquelas que nos aborrecem. Quero dar um exemplo. Lembram de Paulo? Paulo, quando ele ora pedindo a Deus que lhe tirasse o espinho da carne, lembra? Paulo chama aquele espinho de mensageiro de Satanás. Está lá em 2 Coríntios 12, você pode ler na sua casa depois. Mas ele mesmo reconheceu que aquele espinho era vontade de Deus. Era vontade de Deus para a sua vida, para que ele não se exaltasse diante da grandiosidade de revelações que haviam recebido de Deus. Qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É assim que Deus fala às vezes para nós. Deus usa de coisas ruins em nossa vida, situações ruins, e nós queremos a solução, é claro que queremos, e Deus às vezes diz para nós, não é uma regra, mas às vezes Ele diz para nós, a minha graça te basta. O que nós vamos entender aqui nessa noite, irmãos, que tudo está cooperando para o bem, mas aí surge uma pergunta: que bem é esse? Que bem é esse? Você já perguntou? Que bem é esse? Todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Será que esse bem seria que todas as coisas ruins na minha vida serão resolvidas? Será que esse bem seria que lá no final vai dar tudo certo? Lá no final, tudo que eu desejo vai acontecer? Será isso? Estou passando por um problema, pastor, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então esse bem seria que lá na frente tudo vai ser perfeito. Eu já vi pessoas interpretar esse texto dizendo assim: eu perdi o emprego. Mas eu perdi porque eu sei que lá na frente Deus vai me dar um emprego novo. Eu perdi o carro, mas eu sei que eu perdi porque lá na frente vai vir um carro zero, última geração. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso. Ao contrário, Deus faz. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus pode conceder desejos do nosso coração. Claro que sim, queridos, mas o que eu estou dizendo é que o texto não está falando isso, e nós não podemos usar esse texto fora do contexto. Não podemos. O que o texto está dizendo é outra coisa, queridos irmãos. Mas antes de eu responder, quero dizer aos irmãos, se fosse isso, o que nós diríamos, por exemplo, a respeito de Paulo? Se esse bem fosse que tudo vai dar certo no final, o que nós poderíamos dizer a respeito de Paulo? Paulo, no final da sua vida, é preso e depois degolado em Roma. O que diríamos de Pedro? Os historiadores dizem que Pedro foi preso e depois crucificado de ponta cabeça. O que diríamos de Estevão? Estevão foi apedrejado. O que diríamos de João Batista? João Batista também foi preso, degolado, de uma forma muito humilhante, pegaram a sua cabeça e serviram numa bandeja. Porventura esses homens não experimentaram o bem de Deus? Mas não deu tudo certo para eles. É porque o bem não é isso, queridos irmãos. O bem aqui não quer dizer coisas boas que recebemos nessa terra. É muito mais que isso. É muito maior do que isso, amados irmãos. O bem está lá no versículo 30. Está lá no versículo 30. Os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Então Deus poderá usar tudo, inclusive o sofrimento, para moldar o caráter de Jesus em nós. Deus pode usar o mal, Deus pode usar o bem, Deus pode usar qualquer coisa, para que no final possamos dizer, como disse Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o propósito, queridos irmãos. Mas é importante dizer que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. O texto não está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas, mas o texto está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto para você: você ama a Deus? Nenhum amém? Você ama a Deus, eu também amo a Deus. Mas precisamos lembrar de uma coisa:
você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Só ama porque Ele te amou primeiro. O pecador, sem Deus, sem a intervenção de Deus, direta de Deus, ele não ama Deus. Ao contrário, ele odeia Deus. Ele corre para o pecado. Ele ama o pecado, ele tem prazer no pecado. Só amamos a Deus, só desejamos fazer a vontade de Deus, só temos prazer nas coisas de Deus, porque antes Ele nos amou. É isso que diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Diz João: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Nesse sentido, o propósito de Deus não é somente salvar cada um de nós. É claro que salvar, mas o propósito de Deus vai além. O propósito de Deus é nos transformar à imagem do Senhor Jesus. E o Espírito Santo está nos conduzindo a isso. Ele está nos levando a isso. É a terceira lição que eu aprendo nesse texto. O plano de Deus, esse propósito eterno de Deus, já é algo definido e concretizado. Não tem como dar errado. Não há como dar errado. O plano de Deus é algo já certo. Aonde eu me baseio? Está lá no versículo 29 ao 30. Acompanhe comigo, queridos irmãos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses os chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo faz aqui 5 afirmações. Vou citar as 5 afirmações. Primeira afirmação: porquanto aos que de antemão conheceu. O texto está nos falando que estes que amam a Deus, esses que o Espírito Santo está intercedendo, esses que todas as coisas cooperam por bem deles, esses Deus os conheceu antes, na eternidade, antes que tudo fosse criado, antes da fundação do mundo. Essa expressão, queridos irmãos, conheceu, ela não equivale à ideia de conhecer previamente, como se Deus tivesse previsto aqueles que iam crer nele e aqueles que não iriam crer. Então Deus disse: olha, esses que vão crer, eu estou predestinando eles à vida eterna. Não equivale a isso. É verdade que esse tipo de interpretação é mais comum nas igrejas, mas não se sustenta quando analisado com profundidade e quando analisado no restante da palavra de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ideia de conhecer é mais do que meramente saber a decisão. O conhecer aqui está relacionado à pessoa. O conhecer aqui está relacionado a uma relação íntima, a uma relação pessoal. O conhecer aqui está relacionado ao amar. Guarde essa ideia: amar intimamente. Essa mesma palavra, nós temos muitos textos, tanto no Antigo como no Novo. Vou citar 2 exemplos apenas. Essa mesma palavra, ela em alguns momentos, ela é traduzida de uma forma correta como escolhido. Escolhi. Deus, antes da fundação do mundo, Ele escolheu. Vou citar um exemplo de Amós, capítulo 3, versículo 2, falando de Israel, povo eleito de Deus. Diz lá: de todas as famílias da terra, somente a vós, falando de quem? De Israel, vós outros, escolhi. Veja, a palavra escolhi, tradução escolhi, mas a palavra é a mesma. É a mesma. Conheci é a mesma palavra que escolhi lá no hebraico, a palavra iadá. A ideia, queridos irmãos, é que Deus conheceu no sentido de que Ele nos escolheu lá antes de todas as coisas. A ideia de que Ele nos amou lá antes de todas as coisas. Eu vou usar o segundo exemplo para ficar mais claro no Novo Testamento. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25, falando de José e de Maria. Veja: despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e
ordenar o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Versículo 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui, queridos irmãos, o que é o conheceu? Está claro no texto. José não conheceu Maria enquanto nasceu Jesus. Ou seja, José não teve relação sexual com Maria. José não teve intimidade com Maria enquanto não havia nascido Jesus. Então, queridos irmãos, veja a mesma palavra no grego e a mesma equivalente hebraico. A ideia é que Deus, de antemão, antes, na eternidade, antes da criação do mundo, Ele nos conheceu, Ele nos amou, Ele nos conheceu de uma forma íntima, pessoal, e nos elegeu. Nos elegeu para sermos dele. Meus irmãos, não é a fé, como muitos entendem, não é a fé que nos conduz à eleição. Eu não sou eleito por causa da minha fé. Na verdade, a fé é a consequência dessa eleição. Deus nos elegeu lá no passado, Deus nos amou lá na eternidade, antes de tudo ser criado, e Ele, no momento oportuno, colocou fé. É a consequência, portanto, da eleição. Mas vamos para a segunda afirmação, para que os irmãos entendam. Esses que foram eleitos, esses que foram conhecidos, que foram amados antes da fundação do mundo, eles foram predestinados conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus, antes da fundação, nos conheceu e nos predestinou. A palavra, queridos irmãos, predestinou, a própria palavra já explica o que é. Esses que Deus amou lá no passado, Ele deu a estes um destino antecipado. E qual é o destino? Salvação e tornar-se como Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo, e tudo vai cooperar para o bem dessas pessoas. Então, alguém que diz que é cristão, alguém que diz que foi predestinado, alguém que diz que é o verdadeiro servo de Deus, deve ser encontrado nele Jesus Cristo. Se eu digo que eu sou de Deus, se eu digo que fui predestinado, mas não há nada de Jesus na minha vida, eu não pareço com Jesus, isso é sinal, queridos irmãos, que na verdade o máximo que essa pessoa é um religioso. E com relação aos religiosos, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo e predestinou para ser conforme o seu Filho. Terceira afirmação: e aos que predestinou, a esses chamou. Se eu sou cristão, se eu amo a Deus, se eu quero fazer a vontade de Deus, é porque Deus me chamou. É Ele que me chamou. É Ele que me chamou, é Ele que te chamou. É importante dizer, queridos irmãos, que a decisão não começa em mim. Eu só aceitei a Cristo, eu só criei em Jesus Cristo porque antes Ele me chamou. Não fosses vós que me escolhesse, eu escolhi a vós, disse o Senhor. E os que foram chamados, então, nesse sentido, são chamados porque foram predestinados. Deus não chama quem não foi predestinado. Deus só chama aqueles que, antes da fundação do mundo, foram predestinados. Existe, é claro, um chamado geral. Qual é o chamado geral? A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. As pessoas ouvem o Evangelho e as pessoas resistem ao Evangelho. Muitas pessoas resistem, dizem: eu não quero esse Jesus, eu não quero igreja, eu não preciso disso. Eu tenho a minha religião. Chamado geral. As pessoas ouvem com o ouvido externo. Mas aos eleitos, Deus não fala aos ouvidos externos, Deus fala ao ouvido interno, Deus fala ao coração. É um chamado irresistível. Quando Deus fala com o seu eleito, a única coisa que Ele tem a fazer Ele faz, Ele se encurva, Ele se quebranta, Ele se arrepende e Ele se converte a Deus. Porque ninguém pode resistir, ou melhor, aquele que foi chamado não pode resistir.
porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quer um exemplo desse que eu estou falando? Atos, capítulo 3, verso 48, a parte B do versículo está aí. Vamos ler. E creram todos os que haviam sido, vamos ler bem forte, vamos junto. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pregação do apóstolo Paulo, os gentios começaram a glorificar a Deus, e diz o texto, que aqueles gentios que creram em Jesus, foram quem? Foram todos eles? Não, foram aqueles que haviam sido destinados, antes da fundação do mundo. O eleito, ele ouve a mensagem e se encurva diante de Jesus. Quarta afirmação, e aos que chamou, a esses justificou. Aqui é diferente. Aqui é um ato forense, aqui é um ato legal, judicial. Não acontece no coração. Esse ato de Deus não acontece no coração do homem. Não se confunde com santificação. Isso acontece no tribunal de Cristo, queridos irmãos. Não é algo que Deus fez em nós, mas é algo que Deus fez por nós. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, foram chamados, estes também foram justificados. Deus declarou sobre eles que eles estão justificados. A Bíblia diz, queridos irmãos, que a dívida foi paga. Amém? A Bíblia diz que a dívida foi paga. Não há mais nenhuma dívida. Se você está em Cristo, se você, vou dizer, já teve a experiência do nascimento, se você nasceu de novo, se você tem prazer nas coisas de Deus, é porque o Espírito de Deus está na sua vida. E se o Espírito de Deus está na sua vida, você está em Cristo Jesus, você já foi justificado. Deus já declarou isso sobre você. Não há dívida. A Bíblia fala, Paulo diz que a dívida que tinha contra nós foi rasgada, foi anulada. E Deus ainda fez um depósito em nosso favor. Que embora já somos justificados, habitamos um corpo de pecado, continuamos pecando mesmo não querendo pecar. Deus fez um depósito por nós. Por isso não há o que temer. Pelos méritos de Cristo, queridos irmãos, somos declarados justificados. Não há nada que nos separa de Deus. Estamos livres da condenação. Nesse sentido não existe, presta atenção nisso, não existe possibilidade de perda de salvação. Não existe possibilidade de perda de salvação. Aquele que foi eleito, que foi predestinado, que no momento na história ele foi chamado por Deus, que foi justificado, é uma declaração jurídica forense. Você está justificado, não tem apelação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe perda de salvação. Aí vamos para a quinta e última afirmação de Paulo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que os verbos estão todos no passado. Tudo no passado. Mas aqui Paulo diz que foram glorificados. A esses também glorificou no passado. Mas peraí, nós já fomos glorificados? Ainda não. Nós fomos justificados, nós fomos chamados, fomos predestinados, fomos eleitos, mas não fomos ainda glorificados. Jesus não voltou. Quando Jesus voltar, seremos glorificados, receberemos um corpo novo. Enquanto isso, habitamos um corpo de pecado. Mas apesar disso, Paulo usa o verbo no passado. Por quê, pastor? Porque é algo certo, irmãos. É algo que não tem como dar errado, é algo definido por Deus, do plano eterno de Deus. Deus já definiu isso. Elegeu, Ele predestinou, aqueles que Ele predestinou, chamou, aqueles que chamou, justificou, serão glorificados. Mas o verbo está no passado, indicando que não tem como dar errado. É plano definido de Deus para a sua igreja. Amém, queridos irmãos? Então não tem perda de salvação, pastor? Não tem, claro que não. Não tem perda de salvação. Por quê? Porque a salvação não depende do homem. Não há méritos do homem. Não é porque eu aceitei a Jesus.
Não é porque eu abri o meu coração. Você só abriu o teu coração, você só aceitou, você só creu, porque antes Ele te aceitou, porque Ele ministrou sobre a sua vida graça irresistível. A salvação começa na eternidade com Deus, e a salvação, ela termina com Deus na glorificação dos santos. E é por isso, exatamente por isso, que Paulo encerra o assunto nos versos 31 e 39. Coloca aí, Carol. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode algum ser nesse mundo prevalecer? Pode algum ser nesse mundo deter os eleitos de Deus? De forma alguma. John Stott, um grande teólogo reformado, ele disse que o mundo, a carne e o diabo podem continuar alistando-se contra nós, porém nunca poderão vencer. Nós temos os inimigos: o mundo, a carne e o diabo, mas nós já somos mais do que vencedores. Versículo 32: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Sim, o argumento aqui, irmãos, é do maior para o menor. Quando éramos escravos do pecado, Deus nos deu o seu Filho. Quanto mais agora que fomos reconciliados, que somos filhos de Deus. Não, Ele não nos dará todas as coisas? Claro que nos dará tudo o que precisarmos para que o seu plano, o seu propósito se concretize de maneira perfeita em nossas vidas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Alguém pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar de Deus, nada. Estamos seguros. Por isso nós podemos cantar aquele hino de segurança: sou de Jesus. Nós estamos seguros com o Senhor, queridos irmãos. O Espírito Santo está nos conduzindo. O Espírito Santo está conduzindo a igreja de forma que todas as coisas ocorrerão conforme a vontade perfeita e soberana de Deus. Ninguém se perderá. Todos os do Senhor serão salvos. Se você está em Cristo Jesus, se você teve experiência do novo nascimento, você pertence a Ele. O Espírito de Deus está te guiando. E o final é glorioso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Deus abençoe com essa palavra. Amém?